irmãos, glória a Deus, né? Mais um culto que o Senhor nos permite. Bela música que nós ouvimos. Hoje o culto é bem rápido também. Hoje nós vamos falar sobre o tempo das oportunidades de Deus. Está lá em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 11. Abra sua Bíblia. No capítulo 9, versículo 11, diz assim: voltei-me e vi debaixo do sol, que não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a batalha, nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes as riquezas, nem tampouco dos entendidos o favor, mas que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. Irmãos, é certo dizer que a vida é repleta de oportunidades. Porém, também é certo dizer que muitas dessas oportunidades passam despercebidas por nós, que nem percebemos. E às vezes a oportunidade bate só uma vez, só na porta, né? E se você demorar muito a abrir, quando abrir, já se foi a oportunidade. Então nós precisamos estar atentos à forma de Deus trabalhar. Todos têm oportunidade. A diferença está naqueles que vão pegar a oportunidade e aqueles que vão deixar a oportunidade passar. As oportunidades nem sempre são repletas de grandes promessas. Essas oportunidades realmente aparecem de forma dissimuladas e às vezes não são identificadas à primeira vista, não são identificadas ali uma grande oportunidade. E a gente podemos entender que às vezes são desperdiçadas oportunidades porque ela não aparece na primeira visão, na primeira vista, uma grande oportunidade. E às vezes é rejeitada por nós. Quando percebemos, às vezes a rejeitamos, né? Daí surgem os fracassos, os insucessos da vida. E isso tanto na parte espiritual quanto na parte material. Nós podemos dizer aqui, eu reservei que todos os personagens da Bíblia como exemplo. E eu vou aqui falar, por exemplo, de um cego, um homem pobre, cego. Que oportunidade essa pessoa teria de ter algum tipo de sucesso na vida? Pois é, Marcos capítulo 10, versículo 46, fala assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. Ele vivia em uma solidão total. E isso não é comum dizer que certamente este homem era discriminado pela sociedade da época. Então entendemos que era uma vida marcada pela miséria e pelo sofrimento. No Brasil, por exemplo, a pessoa cega certamente será acolhida pelo SUS, terá uma ajuda do governo, mas não naquele tempo. Então podemos imaginar que possibilidade de sucesso teria esse cego, que futuro ele teria. Uma coisa ele não perdeu, e é bom que ninguém perca isso, foi a esperança. Quando a pessoa perde isso, praticamente perdeu a vida. Então nós temos que manter viva a esperança. Até tem um ditado que a esperança é a última que morre, né? Tem que ser a última mesmo, porque temos que viver na esperança de coisas boas, obviamente, né? E ele tinha esperança de mudança, apesar de não saber como. E às vezes, irmãos, nós precisamos entender isso. Às vezes nós temos esperança que algo aconteça, de um milagre aconteça, de como viria esse milagre. De onde vem a gente sabe, mas como aconteceria esse milagre? Não precisa. Às vezes apontamos, será que vem por aquela porta? Será que vem por aquela janela? Deus não precisa de porta nem de janela. Marcos, no capítulo 10, 47, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquele homem gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Uma coisa a gente percebe aqui, que este homem cego, pobre, mendigo, ele
ela estava bem informado, sabia quem era Jesus, da importância de você ser informado das coisas ao seu redor. Muita gente anda no mundo da lua, não sabe. E isso também até podemos dizer nas coisas materiais. Às vezes ele quer montar um negócio, ele não sabe o que montar, ele não tem informação sobre da sua cidade, do que precisa da sua cidade, ou ali naquela região onde ele está. E ele monta uma coisa que naquela cidade não precisa daquilo. Ou então já tem demais, ele vai ter que ter milhares de concorrentes. Então é bom você estar bem informado para que possa ver as oportunidades que chegam até você. E aquele cego, ele era bem informado, ele sabia quem era Jesus. Você precisa saber quais são as necessidades da sua cidade, quais são as necessidades do seu estado, qual é a necessidade da sua igreja que você está, quais são as necessidades da obra de Deus ali. A grande oportunidade de Bartimeu chegou e ele não podia desperdiçar aquela oportunidade. Então, existem oportunidades que têm faixa de idade. E você, que está aí se preparando para as coisas, deve ficar atento a essas oportunidades. Você pode desperdiçar muitas oportunidades pelo fato de você descuidar da sua idade, pelo fato de você descuidar das datas. Muitas pessoas deixam prescrever. Então não deixe de estar atento a tudo que está ao seu redor. Não perca as oportunidades, não desperdice elas. Ali nós podemos ver que foi o encontro da esperança, uma grande oportunidade que fez ele agir. Isso é importante. Você não pode deixar de agir no tempo certo, no momento certo. As pessoas querem os bons empregos. Quem não quer? Almejam os melhores salários. Quem não quer ganhar bem, não é? Mas esquece que é necessário o quê? Agir, praticar a ação. É necessário agir, praticar a ação e ir ao encontro. Também é necessário a disposição para superar os obstáculos. Você está preparado para enfrentar os obstáculos? Você quer ser pastor, está preparado para enfrentar os obstáculos? Você quer montar um negócio, está preparado para enfrentar os obstáculos? Você quer ser missionário, está preparado para enfrentar os obstáculos? Pois é, não importa se é algo material ou espiritual, existem obstáculos, existem sim obstáculos, dificuldades. Esteja preparado se você quer. E Marcos 10, 48 diz assim: e muitos repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, ninguém consegue vencer na vida sem superar os obstáculos. Tem que pagar o preço. Muita gente repreendia e gritava com aquele cego. Ninguém estava preocupado com aquele cego. Ele gritava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Certamente aquele homem perguntou: quem está ajudando? Ele: que é isso? Que alvoroço é esse? É Jesus. Ah, Jesus. Então ele sabia que era a oportunidade que ele tinha ali. Era única, de repente, a única oportunidade. Não sabia se Jesus estava perto ou estava longe. Ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi. Grita também. Entra no seu quarto lá: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele vai ouvir você. Mesmo que as pessoas tentem impedir que você grite. Não adianta não. Olha, aquele irmão ali já faz 50 anos que está pedindo. Não importa. Você. Peça. Olha, não adianta não. Olha, já estou. Não ouça. Continue acreditando. Continue pedindo ao Senhor: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aquele homem gritava e as pessoas se incomodavam. De repente você vai estar pedindo oração na igreja, pedindo oração no ciclo de oração, pedindo oração aqui no culto virtual, pedindo oração, incomodando, e as pessoas se sentirão incomodadas, mas não pare de gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Clame a Deus, porque o pior ladrão não é o que rouba o seu dinheiro, os seus bens materiais. O pior ladrão é aquele que rouba os seus sonhos. Esse é o pior ladrão. E que não falta é ladrão de sonhos. Você vai contar seu sonho para alguma pessoa e você é paz.
Tu já pensou nisso, já pensou naquilo, começa a colocar obstáculos e dificuldades, tentando roubar. E segundo, escutei um certo professor, né, dizer, ó, se você ouvir o negativo, ele te faz parar. E se você ouvir 2 negativos, ele te faz recuar. E se você ouvir 3 negativos, você é derrubado por terra e talvez nunca mais levante. Então não escute os negativos. Se você tem um sonho, vá em busca dele. Mesmo que incomode muitas pessoas, mesmo que as pessoas tentem te impedir, tentem calar você, continue clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amém? Escolhi também outro personagem da Bíblia, que é Davi. 1 Samuel capítulo 17, versículo 23, 25 ao 27. Então vamos ler isso aqui, 23 começando. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois, que o homem que eu feri, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel. Versículo 26. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que feria este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? 27. E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Depois da rápida discussão aqui, que nós podemos ver com o seu irmão Eliabe, ele voltou a perguntar novamente, que nós acompanhamos aqui na leitura. Veja que Eliabe tentou ser uma pedra em seu caminho aqui, né? Sempre haverá pessoas assim. E assim soube Davi do desafio de Golias, através daquela pessoa que falou para ele. E falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras, né? 1 Samuel 17, versículo 30, parte B. Davi perguntou qual seria a recompensa. Então, nós vamos ver que Davi foi esperto. Ele, o quê? Qual é a recompensa mesmo? Ele ficou querendo saber qual era a recompensa. Para que matasse o Golias? Davi viu ali do problema, ou ele viu no problema, uma grande oportunidade. Tem pessoas, irmãos, que veem uma oportunidade um problema. Já tem outros que veem no problema uma grande oportunidade. Me faz lembrar uma pequena ilustração de uma pessoa que sempre terá em primeiro lugar de venda no seu trabalho. E o chefe sempre estava dando oportunidade àquela pessoa porque ele era espetacular. Uma pessoa que agia no tempo certo. Então ele fazia as coisas girarem dentro da empresa. E um funcionário que era o 10º na venda, era o último lugar, ele sempre reclamava, dizia que o chefe não dava oportunidade para ele. Sempre colocava ele nas furadas. Então por isso que ele nunca conseguia ser o melhor. O chefe ouviu isso e diz a história que resolveu dar para ele uma grande oportunidade. Disse: olha, chamou eles, olha, eu quero abrir uma empresa, né? E essa empresa vendia sapatos. E eu quero que você vá na África e veja lá o que você pode fazer. Porque eu quero abrir uma filial lá na África. Quero vender sapatos. E aquele rapaz ficou muito animado, muito feliz. Agora sim, o chefe lembrou dele. E o chefe perguntou para ele: você quer levar alguns contêineres com você? Disse: não, chefe, deixa eu chegar lá primeiro, dar uma estudada, e daí eu ligo para o senhor, e assim o senhor me envia. O chefe aceitou, tudo bem. Vai em paz. Chegando lá na África, ele desceu do aeroporto, olhou e viu, quando saiu do aeroporto, todo mundo descalço. Foi no campo de futebol, olhou todo mundo descalço. Foi
Na praça, todo mundo descalço. Ele pegou o telefone, ligou para o chefe: o senhor realmente não gosta de mim. Pois o senhor me enviou para um lugar em que ninguém usa sapato. O senhor realmente pegou pesado comigo. Por favor, eu quero retornar o mais rápido possível. O chefe disse: pô, não, você vai voltar ainda hoje. Voltou. O chefe pegou aquela pessoa e sempre tirava no meu lugar. Disse: olha, eu quero abrir uma filial na África para vender os sapatos lá. E quero que você vá na África ver essa possibilidade. Aí essa pessoa disse: ô chefe, que é isso? Para já, com certeza, organizando. E eu quero já que o senhor me separe aí 10 contêineres de sapato, para que eu possa já chegar pronto para vender por lá. Olha a diferença. O outro não quis levar nada. Esse já pediu 10 contêineres de sapato. Ao chegar lá no aeroporto, ele desceu, ele olhou, quando saiu do aeroporto, o mesmo caminho que o outro fez. Ele olhou, todo mundo descalço. Foi lá no campo de futebol, todo mundo descalço. Nas ruas também. Chegou na praça, todo mundo descalço. Ele ficou louco. E ligou para o chefe: chefe, o senhor é extraordinário. O senhor realmente tem visão empresarial. E o senhor me deu a maior oportunidade da minha vida. O senhor poderia mandar mais outros 10 contêineres o mais rápido possível, porque aqui vou vender sapato para todo mundo, porque ninguém aqui usa sapato. Olha aí, o outro viu da oportunidade o problema. Esse viu do problema a oportunidade. Assim foi Davi. Saul ouviu falar a respeito de Davi e mandou chamar Davi, né? Davi disse ali que podia matar o Golias. Então, naquele momento, todos estavam amedrontados e assustados. Então, Saul permitiu que aquele jovem fizesse uma tentativa. O Golias, o rei pensou: bom, se ele vencer, a glória será para mim. Se ele perder, eu vou dizer: não, é um menino apenas. Essa batalha não valeu. Dá para decidir, era um garoto. Em 1 Samuel capítulo 17, versículo 42 e 44, assim: e olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porque era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E os filisteus, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi estava diante de um grande guerreiro. O guerreiro, quando viu Davi, ficou muito furioso, porque Davi não tinha um aspecto de guerreiro, né? Era de gentil aspecto. Então aquele guerreiro experimentado de guerra, um gigante, ele se sentiu menosprezado. Aí podemos ver que Davi era um rapaz muito inteligente. Ele sabia que aquele gigante tinha afrontado o exército do Deus vivo. E que Deus estaria com ele naquela batalha. Deus, pela a experiência, pela inteligência de Davi sabia que Deus só estava esperando que alguém se prontificasse. Às vezes você tem um gigante diante de você e o problema é que você não reage. Você não enfrenta, está com medo, porque você está olhando para as suas condições, para as suas forças. Olha para Deus, como Davi olhou. Davi não tinha um aspecto de guerreiro, uma estatura de guerreiro, ele não tinha uma estatura de guerreiro, habilidade de guerreiro, ele não tinha nada disso. Mas ele tinha a força de Deus. Você pode não ter essa força, mas fisicamente, mas tem a força de Deus. Enfrenta esse gigante em nome de Jesus, e a vitória será sua. A vitória será sua em nome de Jesus. 1 Samuel capítulo 17, versículo 45. Davi, porém, lhe respondeu: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Quando você for enfrentar o gigante, não vá nas suas habilidades, não vá nos seus conhecimentos, vá no nome do Senhor dos exércitos. Aí a vitória é certa.
Isaías capítulo 1, versículo 24, diz assim: portanto, diz o Senhor dos Exércitos, o forte de Israel: tomarei satisfação dos meus adversários e vingar-me-ei dos meus inimigos. Então, o Senhor, Deus é que faz isso. Deus só quer um instrumento, Deus só quer um guerreiro disposto, que creia, que acredite nele, que confie no Senhor. 1 Samuel capítulo 17, versículo 48, vamos ler esse versículo. Sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. Você dá para imaginar essa cena? O gigante saiu ao encontro de Davi, e aí Davi, no lugar de sair correndo para trás, Davi saiu ao encontro dele. Imagina essa cena. Todo mundo ficou, todo o exército filisteu e o exército de Israel ficar assim, assustado. Como pode? Que coisa é essa? Dá para imaginar essa cena? Imagina essa cena aí. Então você tem que partir para cima. Partir para cima, não recuar, é avançar. O nome do Senhor, a ordem do Senhor é não recuar, é avançar, não recue. Aqueles que recuam não estão debaixo da graça de Deus. Não podemos recuar, temos que avançar. 1 Samuel capítulo 17, 51. Por isso correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu e tomou a sua espada e atirou da bainha e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu herói era morto, fugiram. Então, para concluir esta reflexão, nós precisamos, nós desejamos, ou nós podemos desejar o sucesso, tanto no material quanto no espiritual. Mas fique atento sobre os princípios de Deus. Isso é importante para você não sair fora da direção de Deus, não é? Em Romanos capítulo 5, versículo 3, parte B, diz que, sabendo que a tribulação produz a paciência. Então, você tenha o cuidado de saber o que está pedindo o Senhor. Você precisa entender os princípios de Deus. A tribulação traz a paciência traz a experiência traz a esperança. Então, se a pessoa tem esperança na vida, é uma pessoa que já passou pela experiência, que também já passou pela paciência e que passou pela tribulação. É um conjunto de coisas, não posso esquecer disso. Então, recapitulando aqui, Bartimeu fez Jesus parar. Davi fez Deus agir em favor do povo de Israel. Jesus tem algum motivo para parar aqui neste momento para você? Você pode crer que hoje é uma grande oportunidade para a sua vida? Faça como Bartimeu e Davi. Agarre a grande oportunidade que Deus está colocando diante de você. O Senhor está aqui dizendo: o que queres que eu te faça? Só recapitulando, a oportunidade não é dos ligeiros, não é dos fortes, não é dos sábios, nem dos prudentes, nem dos entendidos. O tempo e a oportunidade ocorrem a todos. Não estou dizendo não tem oportunidade. Tem. Pode ser rico, pode ser pobre. Pode ser forte, pode ser fraco. Pode ser entendido ou não. A oportunidade veio para você. Não coloque culpa em ninguém. Coloque culpa em você se você está desperdiçando a oportunidade. E eu digo tanto material como espiritual. Então, pelo que nós lemos aqui, em Eclesiastes 9, versículo 11, que Deus reservou a oportunidade para todos, independente de ser rico, de ser pobre, de ser branco, de ser preto, de ser forte, de ser fraco, de ser brasileiro, de ser estrangeiro, independente disso, Deus dá oportunidade para todos. Quantas histórias poderiam ser contadas aqui se tivesse com microfones abertos para todos vocês que estão assistindo? Quantas histórias? Você certamente ouviu histórias de oportunidade, de pessoas que tiveram e cresceram, que pegaram oportunidades e que, à vista daquelas pessoas ali,
ela não seria a pessoa apropriada, mas tiveram oportunidades. Então a gente vê aí que Deus dá oportunidade a todos. Não perca as oportunidades que o Senhor tem colocado diante de você. De repente você está deixando de agir agora. O que é que tu queres que eu te faça? Pergunta Jesus. Concluindo, peça a sabedoria a Deus para conhecer o tempo. Deus esteja com você. Que o Senhor complete essa mensagem em você. Não esqueça de que você recebe a oportunidade de Deus. Que você não desperdice nenhuma delas. Que Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça sobre ti a sua glória. Amém? Imagino-me no céu, vendo a face do Senhor. Deve ser lindo, bem mais que uma flor. Não dá pra comparar, mas dá pra imaginar. Sim, eu vejo o Senhor pela fé, mas quero vê-lo assim como Ele é. Eu quero ver. Vou voar, vou atravessar este véu e vou andar com Jesus lá no céu. Eu quero ver. A qualquer momento eu sei que vou te encontrar. É como um sonho, não me canso de esperar. Eu sempre imaginei voar contigo, eu sei. Sim, eu vejo o Senhor pela fé, mas quero vê-lo assim como Ele é. Eu quero ver. Vou voar, vou atravessar este véu e vou andar com Jesus lá no céu. Eu quero ir. Eu sei, do sonho eu vou acordar e com o Senhor então estarei, cantarei, viverei e ficarei. É como um sonho lindo. Sim, eu vejo o Senhor pela fé, mas quero vê-lo assim como Ele é. Eu quero ver. Vou voar, vou atravessar este véu e vou andar com Jesus lá no céu. Eu quero ir. Eu quero ir.
avante lutai, dizendo bem-vindos filhos do meu Pai, avante, avante lutai. Nas lutas não nos prostraremos, vitória, vitória virá. O passado jamais moverá o ideal de um grande projeto de Deus. O passado jamais moverá o ideal de um grande projeto de Deus. Assembleia de Deus, plenitude, cumprir o pedido de Jesus. É ordem de Deus vigiar e orar e as muitas almas ganhar. Assembleia de Deus, plenitude, cumprir o pedido de Jesus. É ordem de Deus vigiar e orar e as muitas almas ganhar. Erguei a bandeira de Cristo, convictos do seu ideal, levando a palavra da vida a povos, nações sem